estudar outra língua. Vai aprender uma outra cultura, ele vai aprender a se virar sozinho, ele vai ter a oportunidade de construir outras habilidades e vai ganhar um tempo de maior maturidade também para voltar para esse processo de escolha quando ele volta para o seu universo aqui. Nós vamos para um breve intervalo no próximo bloco. Mais informações sobre o Proficiogame. Voltamos já. Voltamos com Rio, uma cidade de leitores. O programa hoje é dedicado principalmente aos jovens que buscam informações que ajudem na difícil escolha de uma profissão. Por isso, nós convidamos a psicopedagoga e orientadora profissional Ana Paula Loureiro e Costa e a psicoterapeuta Giovana Luczynski. Você também participa do programa mandando sua pergunta para o telefone 2535-4407 ou para o e-mail riocidadeleitores@rio.rj.gov.br. Olha só, não sei se vocês conhecem essa série de livros que é O que é Ser, né? Que é destinado ao leitor exatamente em idade de escolha profissional. São grandes nomes nas suas áreas de atuação que contam suas histórias. Aqui tem O que é Ser Arquiteto, do João Filgueiras Lima, O que é Ser Médico, do Paulo Niemeyer Filho, O que é Ser Jornalista, do Ricardo Noblat. Essa série é muito boa, são histórias, porque com as experiências de vida a gente aprende muito, né? Tinha uma educadora antiga do Rio de Janeiro, Dona Lúcia, que era do Colégio São Fernando, que ela dizia que educar é amor e exemplo. Eu achei isso lindo. E eles, então, contando essa história, a gente aprende muito sobre as profissões. Do Ricardo Noblat, que foi o que me interessou mais, que é jornalista, um grande jornalista, é formidável. Ele conta aqui, dá dicas como, por exemplo, o jornalista precisa gostar de ler, porque ele vai ler muito, né? Ele conta também como foi o processo de escolha, que o pai queria que ele fizesse científico, ele queria que ele fosse químico e pianista, como o próprio pai, ele queria que ele seguisse as exatas, né, ciências exatas, e ele queria fazer clássico, ele queria escrever, ele já sabia que queria trabalhar em jornal, porque ele tinha o avô linotipista e ele acompanhava isso e exultava com as manchetes que o avô contava para ele que construía. Então, é uma história bem bonita. E aí ele dá uma volta no pai, consegue fazer o clássico, ele não passa de propósito das matérias do científico para levar, né, para repetir, e aí ele consegue, o pai não querendo pagar mais um ano de escola, coloca ele no clássico, e aí ele vai numa carreira de vento em popa. É bem bacana essa série. Em que etapa da escolha profissional o jovem deve conhecer mais essa ou aquela profissão? Você acha, Ana Paula? Bom, Leila, não tem assim, em que etapa, né, deve escolher mais essa ou aquela profissão. Primeiro de tudo, ele precisa se conhecer. Você estava citando... Não, eu digo assim, em que etapa ele precisa mesmo conhecer mais a fundo, porque aqui é mais a fundo. Ele já, mais ou menos, está entre vamos supor, entre arquiteto e jornalista. Isso acontece muito. Acontece, porque são duas profissões que têm uma coisa de olhar, de observação. É nessa etapa da informação profissional e da realidade ocupacional. Então, quando ele encontra a literatura, por exemplo, ele vai ter a experiência de um jornalista dentro da carreira de jornalismo. Mas ele também precisa ter outras experiências. Então, ele faz entrevistas, ele vai acompanhar, ele vai para dentro de uma redação. Hoje em dia é muito fácil você conseguir nesses contatos que eles possam passar um dia, assistir o que é aquele profissional em loco, trabalhando, né, na sua própria ocupação. Então, é isso, é informação profissional, conhecer a realidade ocupacional para juntar com autoconhecimento, saber se é o arquiteto ou o jornalista. E você, Giovana, concorda? O que você tem a dizer mais sobre isso? E coleções desse tipo, né, elas entram como parte da informação ocupacional e são fundamentais. Por exemplo, eu que trabalho com os jovens de baixa renda, né, nós lá da Avice, temos uma preocupação enorme com esse campo da informação, porque são jovens que não têm esses profissionais, né, os profissionais de nível superior, os profissionais, um jornalista, um arquiteto na família ou como conhecido. É difícil ter essa oportunidade
oportunidade de levar em loco, né, levar para uma visita profissional. Então a gente chama profissionais para darem palestras e sugere livros, né, que além da pessoa poder conhecer o cotidiano de uma determinada profissão, ela conhece uma história de vida, né, e história de vida, saber como a pessoa fez aquela escolha, provoca identificações e uma série de questões que ajudam também. Muito bem, informações sobre as mais diversas profissões, testes de aptidão e orientação para a escolha definitiva da carreira. Tudo num jogo de tabuleiro com fichas e ampulheta para contar o tempo de cada jogada. Você assiste agora a segunda parte da entrevista com o criador do Proficiogame, o psicólogo Eliseu Oliveira Neto. Criado pelo psicólogo Eliseu Oliveira Neto, o jogo Proficiogame é uma ferramenta usada em consultório para ajudar os jovens a pensarem em seu futuro profissional de uma forma divertida. Eliseu, o jogo está disponível comercialmente ou ele é mesmo instrumento de trabalho para especialistas? Olha, ele está disponível, mas a gente não recomenda que algum pai compre para jogar com seu filho. A gente acha que tem que ter um orientador, alguém que conheça as profissões, que possa tirar as dúvidas, que possa conversar, levantar uma discussão, né? O que é ética, o que é trabalho, como é que funciona cada coisa para ser melhor utilizado. Eliseu, você e a sua equipe criaram também uma peça de teatro, né, para ajudar os jovens a escolher a profissão. Como é que é isso? Como é que funciona? É dentro de um projeto, que é um projeto que leva o aluno dentro da universidade. Começa com uma palestra comigo, onde a gente fala sobre as profissões, onde fala sobre o que é o mundo do trabalho. Depois ele vai conhecer os espaços da universidade e ele volta para assistir essa peça, que é uma menina que está em dúvida sobre a escolha, está muito ansiosa com aquilo, ela está passando mal, e aí ela entra num mundo dos sonhos, é meio que baseado aí na Alice no País das Maravilhas, e ela começa a se questionar, então, como é que se escolhe uma profissão. Mas tem muitas profissões, assim, algumas profissões são escolhidas por muitos, e tem muitas profissões que ficam aí esquecidas, exatamente. Não é isso? Como é que vocês fazem para apresentar essas outras opções? A gente utiliza muito essa coisa dos jogos. Quando a gente faz o trabalho na escola, eu faço uma maratona. A gente tem 5 naipes. Então aqui eles, ó. O naipe azul, você está vendo que tem uma bordinha ao redor? O azul são profissões, né? Médico, dentista. O amarelo é o local de trabalho, onde esse cara trabalha. O rosa é a tarefa, o que esse cara faz de profissão. O verde é o que ele usa para trabalhar, e o laranja é que competências ele tem que ter para esse trabalho. Vocês têm que ter uma carta de cada cor. A gente vai na escola e fica 2 sábados, por exemplo, na escola, sábado e domingo. A gente às vezes faz um retiro com os alunos. A primeira etapa é uma parte de autoconhecimento, então mapear as competências, as habilidades desse cara. E o segundo dia é uma gincana de jogos. Então tem baralho, tem jogo de tabuleiro, tem torta na cara, tem uma infinidade de jogos onde ele vai brincando, ele vai jogando, e quando ele vê no final do dia, ele aprendeu um monte sobre as profissões e isso ajuda ele nessa tomada de decisão. Demorei um pouco para decidir, mas escolhi arquitetura. Assim, acho o curso interessante, gosto de desenhar assim, projetos, essas coisas todas.